Antes da gente falar, então, um pouquinho mais das cores, vamos entender a nomenclatura que cada tintura recebe. Vocês podem perceber que na embalagem existe um número. Geralmente tem um número, um ponto ou uma barra e outros números. O que esses números representam, o que eles significam? Geralmente o número que está antes do ponto ou da barra representa a altura de tom. E a gente já vai entender o que significa isso. E os números após o ponto ou a barra são os reflexos. Então, primeiro tem o reflexo primário e depois o reflexo secundário. O que seria essa altura de tom? A altura de tom é o grau de escurecimento que o cabelo tem. Então, essa altura de tom ela vai de 1 a 10 nos cabelos naturais ou de 1 a 12, que a gente chama de altura cosmética, por conta dos super clareadores que a gente tem que conseguem atingir cabelos um pouco mais claros do que o natural. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tiver o número 7,71 numa embalagem de tintura, representa o 7 inicial é um louro médio, é a altura do tom louro médio. E os números seguintes, o 71, significam os reflexos que essa cor tem. Vamos entender melhor esses reflexos. Cada cor é representada por um número e muitas marcas do mercado seguem um padrão de uma determinada indústria para dar o número a determinada cor. Então vamos ver com exemplos para ficar mais fácil. Então a gente viu que o ponto 7 é o louro médio. Se fosse uma tintura 7.1, seria um louro médio cinza. E como só tem um número depois do ponto, a gente fala que é um reflexo simples. Se fosse 7.11, então dois números iguais, então seria um louro médio cinza. E por serem dois números iguais depois do ponto, representa um reflexo profundo. Então seria um louro médio cinza profundo. Se fossem três números iguais depois do ponto, 7.111. Aqui é o que a gente chama de super cinza, são cores especiais. E como a gente viu no exemplo, a gente falou do 7.71, vemos que são dois números diferentes depois do ponto. É o que a gente chama de reflexos combinados. Então, 7.71, então o 7, louro médio, ponto 71, seria um marrom acinzentado, né? Que são dois reflexos combinados, o ponto 7 é o marrom e o 1 é o cinza. Então, 71 daria um marrom acinzentado. E se tiver um zero depois do ponto? Se for um 7.01, é um reflexo suave. Então seria um cinza suave. E se o zero estivesse em outra posição, se fosse 7.10, seria um reflexo intenso, então seria um cinza intenso. E tem algumas marcas que tem dois números antes do ponto. Então, por exemplo, 77.77. A gente lê normal os dois números antes do ponto, então continua sendo um louro médio. E aí depois do ponto, 77, então é um marrom profundo especial. E o que é importante ficar atento, que se alguma cliente chegar no ponto de venda pedindo a sua ajuda com um determinado número e querendo a tintura daquele número, é importante saber que algumas marcas têm uma cor específica para aquele número. Então nem sempre os números para cada marca são as mesmas cores. Eu vou dar um exemplo. O ponto 2 para vela é uma cor mate, já para Schwarzkopf é um azul. Então é importante que a cliente saiba qual é a marca, que ela tenha essa referência, né, com esse número que ela chegou, para a gente conseguir indicar a coloração certa ou a marca correta para aquela cor.